os planos de Deus para a vida de Davi também eram pela palavra de Deus. Irmãos, outros textos bíblicos que falam da palavra de Deus são muitos. Você não precisa abrir. Mas o salmista do Salmo 119 é aquele que diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus é dada a Moisés nas tábuas da lei. Era a palavra que descia. A palavra de Deus é sugerida por Deus quando Josué está conduzindo o povo para dentro de Canaã. E está com medo, naturalmente, porque ele substituiria Moisés. Mas Deus fala com Josué e diz: ser forte e corajoso. Mas não deixe de meditar neste livro. Medite nesse livro, de dia e de noite. Meus irmãos, a palavra é o que trouxe ânimo ao rei Josias, quando em momentos de idolatria, de criação de poste-ídolos e tantas outras coisas, de deserção do povo de Deus, da adoração, numa reforma do templo, de repente se acha o livro da lei, no templo em reforma, e Josias rasga suas vestes, que era uma maneira de reconhecer pecados, se coloca saco em pano de saco, põe cinza na cabeça, e diz ao povo inteiro que se arrependa de ter vivido sem Deus, pela palavra. Irmãos, a importância da palavra é tão grande, que o último autor das Escrituras, João, foi chamado na ilha de Patmos, e Deus disse a ele: faça isso, escreve isso. E então, quando isso estiver completado, João, o meu povo terá tudo o que precisa para viver. A centralidade da palavra de Deus. 3 coisas são fundamentais: a grandiosidade de Deus, a exclusividade do seu povo e o que liga as duas coisas: a palavra. Quando a igreja perde a noção da palavra, ela logo cai em idolatria. A história mostra isso depois da Bíblia. A igreja se formou lá pelo ano 300. Lá pelo ano 1000 ela começou a debater sobre muitas coisas, se separa Oriente e Ocidente. 1300 e pouco, a Bíblia é proibida, fecha-se a Bíblia, ninguém mais pode ler a Bíblia. Também chamado de tempo de trevas. De 1339 a 1517, ninguém pôde abrir a Bíblia. Até que Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, afixa as 95 teses na Catedral de Wittenberg e logo depois transforma a Bíblia, traduz a Bíblia para o alemão. E a Bíblia volta para a mão do povo. E quando a Bíblia volta para a mão do povo, luz, lâmpadas se acendem, as lâmpadas para os nossos caminhos, que estavam no Salmo 119. E então a Europa inteira passa a ser iluminada. Pelas hidrelétricas? Pela palavra. A palavra de Deus ilumina país por país. John Knox vai para a Escócia, enfrenta a rainha primeira, porque tinha a palavra. A palavra vem para a América. A palavra estabelece no norte da América uma nação para o Senhor. Anos e anos, séculos e séculos, universidades foram formadas. Harvard, Cambridge, Oxford e tantas outras pela palavra. Na base central de Oxford está escrito: todos os profissionais que serão formados, de Harvard, todos os profissionais que serão formados aqui nessa universidade servirão para a glória de Deus. Infelizmente o homem em tempos atuais foi e quebrou e não tem mais nada em Harvard. Se tornou uma universidade comum, pobre, pequena. Não é nada em relação aos ideais de Deus. Não sei nem se há cristãos lá. E nas outras também. Ok. Cada vez que o povo se afasta da palavra, tudo se escurece. Em 1500, quando a palavra foi trazida a nós de novo, o mundo foi iluminado por ela. Como está o mundo hoje, meus irmãos? Iluminado pela palavra? Quem são os nossos exemplos? Quem são os nossos líderes? Quem seguimos, irmãos? Tenho a impressão que o mundo está em trevas. Ok, mas você não pode estar em trevas.
Porque eu e você, como povo exclusivamente de Deus, não importa a geração que vivamos, a nós foi dada a palavra. Eu e você só ficamos em trevas quando a palavra é fechada.